Amigos da Atual TV, a nossa saudação, estamos iniciando mais um Atual Saúde. Hoje eu recebo o Dr. Igor Chiminascio, ginecologista aqui em Pato Branco, e vamos conversar de um assunto muito interessante, muito importante, a infertilidade do casal. É já aqui no Canal 10, após um breve intervalo. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar, fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminascio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminascio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Estamos de volta com você aqui no Canal 10, você que nos acompanha pelo sistema Televigo de TV a cabo, também via internet na nossa página da Atual TV. Hoje eu recebo com alegria Dr. Igor Chiminascio, que colabora sempre aqui com o programa Atual Saúde. Bem-vindo mais uma vez ao programa, doutor. Obrigado Atual TV, obrigado a todos os telespectadores do canal, da internet, assinantes da TV a cabo. E é uma satisfação estar de novo aqui, falar com vocês, trazer informação sobre saúde, que tem sido realmente uma boa forma de comunicar com os pacientes. Exato. Eu, de começo, eu gosto sempre de agradecer aos doutores que compõem esse programa pelo tempo, pela disponibilidade e a gente tirar esse tempinho aqui para dar essa consulta através da televisão. Excelente, né? Mas é sempre um prazer vir conversar com vocês. O tema de hoje, infertilidade do casal, né? Não é propriamente só da mulher, né, doutor? Exatamente. A infertilidade é um assunto extremamente importante, extremamente legal da gente conversar aqui, porque traz muita dúvida, muita angústia para os casais. E como você mesmo anunciou, nós falamos sempre da infertilidade do casal. Tá. A infertilidade é considerada como do casal. A gente não considera que o homem ou a mulher sejam inférteis. Uhum. Então, quando chega um casal, eles estão tendo dificuldade para engravidar. E nós consideramos, de uma forma assim, técnica, que o casal, quando tem mais de um ano que ele está tentando engravidar, ele tem uma infertilidade. E a infertilidade é diferente, vale a pena salientar, muito diferente da esterilidade.
Então, o casal que tem infertilidade é que ele está tendo dificuldade, não quer dizer que ele não vá conseguir engravidar. São duas coisas distintas. Exatamente, dois critérios bem diferentes. Infertilidade. A infertilidade é a dificuldade que a gente pode considerar entre 1 ano a 2 anos de dificuldade que o casal não consegue engravidar. Certo. E não necessariamente quando a gente diz que o casal é infértil, você dá esse diagnóstico, que você está selando o diagnóstico, que você está dizendo para esse casal assim que ele jamais vai conseguir ter filho. Ele vai tentar, vai tratar, nós vamos primeiro encontrar as causas, depois eu vou falar sobre elas, detalhadamente sobre cada uma delas, e a gente só vai dizer que esse casal é estéril, que daí realmente não pode ter filhos, depois de uma exaustiva investigação, ou de passado um longo tempo que esse casal realmente após tentativas de tratamentos. Então, dizer que o casal é estéril, que ele não pode ter filhos, é o último recurso, é o último caso, a gente dificilmente vai chegar a essa conclusão. Na grande maioria das vezes nós temos como ajudar esse casal. Porque a medicina nos últimos anos evoluiu muito. Muito nesse sentido, nessa área. Muitos tratamentos, muitos equipamentos. Tratamentos, equipamentos, pesquisas, muitas pesquisas nesse campo, pesquisas genéticas também que ajudaram nesse sentido. Qual é não sei se vocês dispõem desse estudo, dessa pesquisa, qual é o índice de casais que querem ter filho que estão passando por esse problema no Brasil? A gente não consegue ter uma estatística exata sobre essa quantidade, mas a nossa espécie, a espécie humana, o ser humano, por natureza, ele é uma espécie infértil. Uma espécie que tem dificuldade de engravidar. Apesar de todo dia nós escutarmos casos de pessoas que engravidam sem querer, né? Adolescentes que acabam engravidando. Tantos casos de aborto clandestino. Abortos clandestinos, engravidaram sem querer e tentativas de aborto, que infelizmente por gravidez não desejada. Mas a nossa espécie é uma espécie infértil. Acredita-se que a nossa fertilidade natural seja em torno de 20% a 30% em 1 ano. Isso quer dizer que a cada 100 casais que tentam engravidar em 1 ano, só efetivamente 20 a 30 vão conseguir. Nossa! É realmente baixa, comparada a outras... É surpreendente. Comparado a espécies de outros mamíferos, por exemplo, mais como o coelho, né? O coelho é um mamífero extremamente reprodutor. O ser humano, por outro lado, por ter uma genética muito mais complexa, o nosso código genético ele é bastante complexo, e para gerar um novo ser, essa genética tem que acontecer de forma perfeita. Então, por natureza, a nossa espécie ela tem uma dificuldade maior, uma seleção natural maior em engravidar, e essa taxa de gravidez varia com a idade da mulher, principalmente. A mulher, conforme mais idade ela tem, passados os 35 anos, a fertilidade natural dela tende a cair. Então, diminui bastante. Aos 20 anos ela está no auge da fertilidade, aos 40 ela já diminuiu bastante, está diminuindo. O homem não tem esse problema de idade? O homem está menos propenso a esse problema de idade. O homem vai ter um problema mais numa idade bem mais avançada, 70, 80 anos. E a fertilidade também está relacionada a aumento de questões ambientais, muitas vezes, que fogem ao controle. Então é difícil você medir, ter uma medida exata respondendo a essa tua pergunta. Você é um médico com idade nova ainda, mas se a gente voltar na história da medicina lá atrás, nossos pais, avós, talvez aquele tempo não parecia que era mais fácil? Todo casal casava e tinha um montão de filhos. Hoje a taxa caiu para 1,7. E esse é um fator comportamental muito importante relacionado à fertilidade, porque você percebe que os casais estão deixando para engravidar mais tarde. Mais tarde, devido à carreira. A prioridade é a carreira, é cuidar da vida profissional, é conseguir dinheiro às vezes para ter o filho, se quer se programar. Muitas vezes o casal acaba deixando um pouco para tarde. E para a mulher esse é um fator decisivo. Então o ideal, falando de forma ideal, que os casais pensassem e se estruturassem para pensar em ter os filhos jovens, antes dos 35 anos. Antes dos 35 anos. Seria a forma ideal. E o fator hoje também, a alimentação, vida sedentária, influi? O sedentarismo influencia muito para as mulheres, né? Influencia muito também para o homem, mas mais em relação à mulher. Outros fatores ambientais entram também, assim, a poluição e tudo mais. E aí a gente pode já entrar na questão da causa, né? Então, existem, quando a gente pensa no casal infértil, ele chega no meu consultório
e a queixa principal é de que tem mais de um ano que não consegue engravidar, nós olhamos para o casal, como eu já falei. E as principais causas que nós vamos investigar, então nós vamos começar do zero. E existem 3 causas principais. Quais seriam? 30% é o homem. 30% das vezes é o homem a causa. Dificuldade de produção de espermatozoides que não são de boa qualidade, diminuição total dos espermatozoides ou relativa dos espermatozoides e da qualidade dos espermatozoides. Esse é um fator, 30% os homens. 30% são as trompas da mulher que pode ter obstrução. Elas podem ter as trompas, que é o caminho que vai levar o espermatozoide, que ele percorre para encontrar o óvulo, então entra no útero e fecundar. Se esse caminho estiver obstruído, não vai acontecer. Então aqui nós eliminamos nesses dois 60%. E os 40% restantes? 30% restantes estão relacionados à ovulação. E as mulheres, alguma porcentagem grande, em torno de 20% da população feminina, tem dificuldade em ovular de forma natural. Que a gente já falou até aqui no programa um dia sobre ovários policísticos, e essa é a principal causa das mulheres não ovularem. Certo. Então, mulher que tem ovário policístico tem um pouco de dificuldade e pode ser incluída nesse grupo de 30% de mulheres que não conseguem ovular. E é nessas mulheres que a gente vai perceber, a gente vai suspeitar que ela tenha isso através da história, se ela tem ciclos menstruais longos, que a mulher, quando ela está querendo engravidar, que ela não toma anticoncepcional, ela só menstrua se ela ovular. Então, se ela está menstruando regularmente, é porque a gente supõe que ela está ovulando. Nós temos daí como verificar isso através de exames, principalmente exame de ultrassom. E aí os 10% restantes, entram as outras causas não identificáveis de forma muito simples, causas não aparentes, e dentro desses 10%, a doença que tem maior importância é a endometriose, que diretamente, quando a gente descobre a endometriose, não pode dizer para a paciente que ela não vai conseguir engravidar. Mas muitas mulheres que não conseguem engravidar, a causa está na endometriose. E existe como tratá-la? Existe como tratar, e de forma cirúrgica, tem que se retirar a endometriose cirurgicamente, que isso aumenta a fertilidade dos casais muitas vezes. Agora, você nos deu aqui para o programa 100% de chances de atuar sobre esses problemas. E a grande questão, a grande chave exatamente é descobrir qual é a causa. Nós não podemos indicar nenhum tratamento para paciente sem um estudo, sem uma investigação completa. Para todos esses problemas existem soluções. Olha que notícia boa. E depois nós podemos comentar sobre cada um deles. Muito interessante. Então, todos têm jeito. Uma pergunta, o anticoncepcional, a moça está tomando muito tempo, isso vai influenciar lá na frente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu escuto essa pergunta diariamente. Essa pergunta, ela diariamente corre entre as mulheres, É uma pergunta de salão, inclusive, que a paciente está no salão, Uma pergunta muito importante. O anticoncepcional não faz mal se tomar por tempo prolongado. Muito pelo contrário, ele tem vários efeitos benéficos para o corpo da mulher, hormonais também. Hoje as pílulas são muito modernas, existem uma classe de pílulas muito modernas, muito boas, que há algum tempo, diria uns 30 anos, essas pílulas não eram tão boas. Elas tinham realmente doses hormonais muito altas, mas que hoje elas têm condições de receber uma pílula, uma quantidade hormonal bem adequada, que vai deixar ela sem ovular durante todo aquele período. Então, de certa forma, falando de uma forma meio grosseira, ela vai estar guardando aqueles óvulos para o momento que ela quiser engravidar. E geralmente que a mulher, quando ela para de tomar pílula, a fertilidade natural dela de ovulação, ela não chega a aumentar, mas ela retorna ao normal dentro de 60 a 90 dias. É rapidinho? Extremamente rápido. Então a gente sempre comunica a paciente que vai com desejo de engravidar, que ela pode demorar de 60 a 90 dias para começar a ovular de forma efetiva, e a partir dali, então ela tem que ter paciência. A mulher que para de tomar pílula, ela naturalmente não vai engravidar no primeiro mês. Mas acontece. O tempo O tempo devagarinho vai voltar ao natural. Então é mito esse negócio que faz mal. Bastante mito que faz mal. É mito. Não faz mal, não deve parar. Às vezes elas falam assim para as amigas,
tem que de vez em quando parar a pílula, dar um tempo, segurar um tempo, senão você vai ficar sem a fertilidade, vai ficar infértil. Não procede. Isso é mentira, não procede. Se parar, vai engravidar. Vai engravidar. Vai acabar engravidando. Interessante. O ciclo menstrual também, a pílula influencia, né? Tem mulheres que sofrem mais com essa... Enquanto ela está tomando a pílula, na verdade, ela está sem... o ciclo menstrual, ele é induzido pela pílula, então ele é um ciclo menstrual artificial. Ele está sendo induzido por aquele hormônio que ela está recebendo. Então ele acaba não sendo um ciclo real. Não é o natural. Não é o natural. O natural é quando ela está sem tomar. Pessoa. É claro que nessas causas do tema nosso de hoje, da infertilidade do casal, todos existe a solução, mas quando chega um casal e é identificado a esterilidade de um dos dois, é apresentado isso para o paciente? Sim, nós temos sempre que discutir com o casal, ele precisa entender e compreender aonde está a causa, até porque essa questão de infertilidade, esterilidade, é um problema que para o casal é um problema real, né? É um problema que afeta o relacionamento, afeta o psicológico, o lado psicológico da mulher, do homem, afeta as relações sociais, porque muitas vezes esse casal está tendo dificuldade de engravidar e ele vai num evento social, vai no aniversário, está todo mundo com seu filho, tem aquela gestante, e aquilo deixa a pessoa realmente afetada. Então, a gente tem que jogar de forma realmente clara com o paciente e ele precisa entender a causa para assimilar o problema, porque pode ser que esse casal esteja numa porcentagem muito pequena de casais que infelizmente não vão conseguir engravidar, mesmo com os tratamentos mais modernos. Existe essa porcentagem. Existe mínima, pequena? É pequeno, são pequenos, mas existem casos de pacientes que tentam tratamentos durante anos e acabam que até chega uma idade que desistem. Acabam desistindo. Partem para adoção. Partem para adoção. E é um fator interessante, existe até uma estatística sobre isso, de que os casais, quando estão tentando engravidar, estão num processo de investigação e tratamento para infertilidade, eles muitas vezes entram num processo psicológico bastante ruim, que eles só pensam naquilo. As relações sexuais acontecem de forma programada, acontecem de uma forma que eles têm que ter aquela relação porque eles querem ter um filho e não mais porque eles se gostam, né? E acaba tendo uma programação muito grande sobre isso e isso afeta muito eles. Quando eles partem para a adoção, muitas vezes eles esquecem aquilo e o fato de ter adoção, de ter esquecido, eles conseguem engravidar. Já ouvi casos assim, de um casal que me contou, eles não conseguiam ter filhos. Quando adotaram uma criança, ela era bebê ainda, ela engravidou naturalmente. Exato, existe esse fator. O psicológico influencia, principalmente para a mulher que não consegue ovular, porque se ela ficar contando muito o período fértil, ficar ali muito preocupada naquelas datas, nos horários, atenção, o processo ovulatório ele inicia no hipotálamo, que é uma área do cérebro que cuida das emoções. Então é o hipotálamo que produz uma substância que manda na hipófise, que é uma glândula, que manda no ovário, que manda no útero. Então se lá no hipotálamo, que ela está muito nervosa, o processo já estiver alterado, ela já não vai ovular, porque toda essa cadeia hormonal já não vai acontecer. E o momento que ela adota, que ela esquece, a coisa começa a acontecer de forma tranquila. Naturalmente. E isso a gente tenta passar para o paciente, nem sempre é fácil, apenas conversando, deixar o casal tranquilo. Sim. Porque o corpo humano é uma máquina maravilhosa, ainda falta ser decifrada muita coisa, muita coisa foi descoberto. Exatamente. Mas estamos em pesquisa. Em processo de pesquisa evoluindo muito. Bom, nós vamos para um breve intervalinho. E voltamos agora com o doutor, daí nos contando também as possíveis soluções, né? Do problema da infertilidade do casal. Um instantinho, a gente já volta. Fica aí.
Doutor Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Doutor Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário, tratamento da impotência sexual e infertilidade e estudo urodinâmico. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal, 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Estamos de volta com o nosso Atual Saúde. Que bom que você está acompanhando o nosso programa. Hoje o tema infertilidade do casal. Estamos conversando com o médico ginecologista em Pato Branco, doutor Igor Chiminácio. Doutor, identificado, o casal chegou ao seu consultório ou do ginecologista, está com a infertilidade, vamos tratar. O senhor já colocou aqui as possíveis causas, né? Sim. Identifica-se a causa, começamos a tratar. Se for a primeira causa ali, 30%... O problema no homem. No homem. Aí nós vamos ter que estratificar primeiro, selecionar qual é o grau de problema do homem. Uhum. O principal causa de problema no homem é relacionado ao aumento da temperatura dos testículos e o cigarro. Então, o homem que fuma, que é tabagista, ele vai ter uma redução da qualidade dos espermatozoides. Olha aí, muito importante. Não, hein? O cigarro tem esse problema, ele é extremamente agressivo para a produção dos testículos e para a qualidade dos espermatozoides. Porque tem uma coisa curiosa, que o espermatozoide, além dele se movimentar, ele é uma célula que ele não tem olhos, ele não sabe para onde que ele tem que ir. Ele tá indo. Ele tem que achar o lugar que é o óvulo, lá que ele vai acabar fecundando, né? Mas ele não tem olhos, ele não sabe para onde que ele tem que ir. E ele tem que percorrer uma distância de mais ou menos 20 a 30 centímetros dentro do corpo da mulher, do colo do útero até a trompa, até chegar dentro da trompa. E para ele, esses centímetros são quilômetros, porque ele é uma célula microscópica. Então, ele tem que andar rápido em linha reta. Então, nós precisamos que o homem, para ter uma boa fertilidade, tenha um espermatozoides, uma quantidade de espermatozoides grande, de milhões, que nós contamos em milhões, então mais de 20 milhões. E esses espermatozoides dele, na grande maioria, tem que andar em linha reta e rápido. Então, nós chamamos de espermatozoides progressivos lineares rápidos. Se ele tiver uma porcentagem muito pequena desses, os espermatozoides vão andar, vão encontrar muitas vezes o caminho, mas eles vão demorar. Quando eles chegarem lá, encontrar o óvulo, já se passou as 72 horas que o óvulo estava viável para engravidar. Então, o homem tem esse problema. E aí, as causas também, como eu falei, estão relacionadas ao aumento da temperatura do testículo. Então, o homem que trabalha com trabalhos que aumentam muito a temperatura... Fator externo? Externo. Motoristas que trabalham no calor, trabalham com roupa muito pesada, trabalham com caldeira, locais fechados,
Influencia. Muito tempo sentado influenciam. E podem ter também o surgimento, nesses casos, de varicocele, que é uma varizes ao redor do testículo, que aumenta a temperatura. E muitas vezes a gente tem que encaminhar ao urologista. E se está com a temperatura elevada no testículo, diminui a produção, exatamente. Quanto maior a temperatura do testículo, o testículo já é um órgão que é externo ao corpo do homem, para ele estar a uma temperatura menor do que os 36, 37 graus, que é a nossa temperatura normal. Certo. Então ele está ali para estar mais arejado. E se identificar esse problema do homem, qual o tratamento? Em alguns casos a gente pode, de repente, se for a varicocele, tratar a varicocele, se for o cigarro, parar o tabagismo. Se for lento o esperma... E aí, se for lento e comprovado e essas medidas todas não forem possíveis de reverter, né, você faz a repetição do exame, nós chamamos de espermograma. Se o espermograma, após a repetição, não tiver uma melhora, aí tem que se partir para ajudar esse espermatozoide. Então tem que dar uma ajuda para ele. E aí vem os tratamentos já de uma complexidade maior, que seria a inseminação artificial, a primeira escolha nesses casos. Você seleciona os espermatozoides melhores, faz uma seleção dos espermatozoides, e aí você injeta esses espermatozoides lá dentro do útero, você dá uma ajuda diretamente perto da trompa. E aí ele vai encontrar o caminho e vai encontrar o óvulo. Então essa é a primeira chance. Se o problema for muito sério, os espermatozoides tiverem uma mobilidade muito ruim, aí e tiverem mais uma característica boa, se eles tiverem uma morfologia boa, aí você pode selecionar os espermatozoides e colocar ele dentro do óvulo. É aquela famosa imagem que a gente enxerga com a agulha. Exatamente, aquela imagem que sempre aparece na televisão da agulha entrando no óvulo. No óvulo. Que é a injeção intracitoplasmática dentro do óvulo. Isso faz dentro... Em laboratório. Em laboratório. Você pega o óvulo depois da mulher... fecundado, retorna... Fecundado, já gerando um embrião, então um embrião já com algumas células, com alguns dias, você... produz esse embrião em laboratório. Quando ele já tem um certo tamanho, você seleciona ele e coloca dentro do útero da mulher. Retorna ao útero da mulher. Retorna ao útero da mulher. Esse não é proveta, né? Esse é o bebê de proveta. Ah, esse é o proveta? Esse é o bebê de proveta. Nós chamamos de fertilização in vitro. Quando começou, parecia há 40 anos atrás, exatamente, parecia uma coisa distante, difícil. Distante. Hoje é disponível, temos aqui em Pato Branco, extremamente acessível, e é possível fazer justamente aquela injeção do espermatozoide sobre o óvulo. Na verdade, o bebê de proveta solucionou um problema do homem. Na grande maioria das vezes... Maior do homem, né? Grande do homem. E ela também serve, já pegando... Na segunda causa. Na segunda causa, das trompas, né? Das trompas. Exatamente, ele já... Porque se a trompa está fechada... Também ele, por mais rápido que a inseminação nós não podemos fazer. A inseminação não vai ter jeito. Não vai ter jeito também. Vai ter né? jeito. E, obviamente, o espermatozoide não vai passar. Não vai passar. E aí, no problema das trompas, nós temos uma outra possibilidade antes da fertilização, que nós discutimos com o casal, que dependendo do tipo da obstrução, aí é uma questão técnica, que dependendo do tipo da obstrução, existe uma cirurgia possível, uma microcirurgia, uma plástica da trompa. Nós podemos abrir a trompa. Ah, é possível? É possível abrir a trompa. Principalmente se a obstrução for lá na ponta, for lá na pontinha, nós fazemos uma plástica, redesenhamos o formato da trompa, porque a trompa ela tem como se fossem mãos nas pontas, sim, que encontram o óvulo dentro do corpo da mulher. E aí nós podemos fazer uma plástica. Os resultados em bons serviços se equivalem aos resultados da fertilização in vitro. Nossa, se equivalem. Dá muito certo, então. Dá muito certo. Na verdade não é muito nenhum nem outro. Isso é importante a gente ressaltar, que a fertilização in vitro também, eu sei que os casais têm uma esperança muito grande sobre ela, mas as taxas de sucesso variam entre 40% a 50%. Não é total. Não é total. Então, quando você vai para um ciclo de fertilização, cada 10 casais que vão tentar, 4 mais ou menos vão conseguir. Vão conseguir. Nesse sistema. E a plástica das trompas tem mais ou menos essa mesma quantidade de sucesso. É uma cirurgia vídeo? A gente pode fazer por vídeo ou pode fazer aberta com microscópio. Com microscópio. Uma microcirurgia. Microcirurgia, uma microcirurgia. Porque o canalzinho onde passa a trompa é microscópico, ela é bem pequenininha. Mas que bom que tem a técnica já, né? Tem essa técnica, já existe. Essa técnica, inclusive, ela se desenvolveu bastante antes de se existir a fertilização in vitro.
Sim, então, é uma porque técnica era a clássica. única... É uma técnica clássica, que era a única forma que tinha. Mas nós não devemos esquecer dessa técnica. Não devemos e acho que ainda é feita, né? Ainda é feita. Nós temos a terceira causa, então, nós falamos das duas primeiras, seria do útero. Da ovulação. Do ovário. Daí são as mulheres que, porque para que o telespectador entenda, o óvulo que vai ser fecundado é produzido no ovário, que é um órgãozinho equivalente ao testículo do homem. E vai ser gerado esse embrião dentro do útero, que é outro órgão. Então o útero tem que achar o óvulo que o ovário produziu. E isso é a função das trompas. E aí tem mulheres que têm problema na produção desse óvulo. Esse óvulo não chega a ser produzido. Ou ela produz, chega num momento que o óvulo ele é produzido dentro de um pequeno cisto. Então cistos de ovário são normais, porque as mulheres produzem os óvulos dentro desses cistos. Quando ele tem mais ou menos 2 centímetros, ele vai estourar na metade do ciclo e vai liberar aquele óvulo. E algumas mulheres não conseguem fazer esse processo de estourar o óvulo, e aí vem as anovulações, as dificuldades de ovulação. E a principal causa dessas anovulações é a síndrome do ovário policístico, que na origem dela, ela é um problema relacionado ao metabolismo da mulher. Então a mulher que está acima do peso, tem dificuldade de emagrecer, é sedentária, que nós vimos conversado no primeiro bloco, então vai interferir na ovulação. E aí nós temos que descobrir se essa mulher ovula ou não ovula, nós temos várias formas de fazer isso. Se ela não ovula, tem as trompas livres, o marido está bem, é só você tratar a ovulação. Fazer ela ovular. Com medicação? Com medicação. O que se vê muitas vezes é falar assim, não, então toma a pílula um tempo, daí regulariza. Isso está errado. Se falar isso para você, não faz. É mito. Toma a pílula 3 meses, daí vai regularizar tudo. Não se deve fazer isso. Deve estimular a ovulação a acontecer. Mas tem um medicamento próprio para isso. Existem várias formas, e aí são detalhes individuais, não é o tratamento mesmo para as mesmas mulheres, né? Sim, importante. Mas essa até seria um problema mais resolvível. Esse é bem fácil da gente atuar, né? Esse é bem fácil. A gente atua com medicamentos, mudança de comportamento, hábito de vida, põe essa paciente para malhar, fazer exercício aeróbico, mexe na alimentação, melhora na alimentação. Já vai dar um equilíbrio organizado no organismo. Porque como eu expliquei também anteriormente, o processo de ovulação começa lá numa cadeia. Né? Tudo tá lá. E é uma cadeia que passa pelo corpo todo, principalmente influenciado sobre o metabolismo do açúcar e das gorduras. Que interferem sobre a ovulação. Lá, né? Que coisa. Às vezes a mulher está acima do peso, está com um pouco de dificuldade de perder peso, está sedentária e ela está sem ovular. Você põe ela para fazer exercício, faz uma dieta balanceada, que ela consegue engravidar. Nossa. E sobrou 10% então? Desses 10% daí entram as causas. A gente chega para alguns casos de esterilidade, aquilo que a gente falou que o paciente não consegue realmente, aí a gente pode até nem encontrar causa, são causas não identificáveis. Mas dentro desses 10%, o que nos tem muita importância e que nós temos dado muita atenção e que aqui em Pato Branco é o foco do meu trabalho, da minha atenção, da minha especialização, me especializei nisso, que é tratar a endometriose. Fala um pouquinho da endometriose. A endometriose é assim, quando a mulher desenvolve fora do útero, principalmente num lugar muito importante do corpo dela, ela desenvolve pontos de menstruação. E o local bem importante que ocorrem esses pontos de menstruação é atrás do útero, nós chamamos de fundo de saco. É o lugar onde o óvulo vai cair. O óvulo cai naquele lugar e a trompa encontra o óvulo naquele lugar. Então o óvulo fica ali algumas horas, alguns dias, disponível para ser encontrado pela trompa. E a mulher tem pequenos pontos, bolhas de menstruação que ela desenvolveu durante a vida ali, como se fosse uma menstruação fora do lugar. A menstruação era para ter só dentro do útero, e ela tem fora do útero. E essa menstruação inflama esse fundo de saco, esse local onde o óvulo está, e torna-se hostil para o óvulo. De certa forma, mata o óvulo naquele lugar. E o óvulo acaba não sendo encontrado pela trompa, ou fica não viável biologicamente para ser fecundado. E a endometriose atrapalha nesse sentido. Então, muitas vezes a gente vai para uma investigação de endometriose e tem que fazer uma laparoscopia, uma videolaparoscopia. Entra lá e se descobre encontra a endometriose, entra pelo umbigo com uma câmera, faz uma cirurgia, encontra a endometriose e retira. E todos os dados de estudos recentes, né,
mostram que para pacientes que têm endometriose e não conseguem engravidar, a retirada cirúrgica, você ir lá e retirar mesmo, não cauterizar, fazer a retirada desses focos, desses pontos, vai potencializar a fertilidade dela de uma forma muito, muito grande. Eu tenho uma série de casos de pacientes aqui em Pato Branco já, que tem uma estatística muito boa de pacientes que operaram de endometriose e conseguiram engravidar. Conseguiram engravidar. Claro que existem casos que não vão conseguir, que a endometriose é mais grave, mas isso é estatístico. Mas a gente tem conseguido aí uma taxa de mais ou menos 60%, quase 70%. Uma boa taxa, uma boa porcentagem para aquelas pacientes que tinham aqueles casos difíceis, muitas já tinham tentado fazer fertilização, feito... E tendo esse caso, nem a fertilização vai resolver, né? Ela algumas vezes resolve, mas você retirando a endometriose, você melhora inclusive as chances da fertilização. Aumenta a possibilidade. Aumenta a possibilidade, você melhora a qualidade para quando vai fazer a fertilização. Olha, pelo que a gente conversou, quase que 100% não existe em nada, mas vamos nos aproximar dos 96%. Bastante casos em que a gente consegue. Muito difícil realmente o casal que a gente vai não conseguir trazer um tratamento. Puxa, então tem jeito, né, doutor? Tem solução. Tem aqueles casos, como nós comentamos, que o fator psicológico é muito importante. Então a gente sempre tenta, quando acolhe, quando aborda esse casal, que ele vem nos procurar, tentar passar a tranquilidade, porque quanto mais tranquilo o casal esteja nesse momento, mais fácil vai ser, seja com qualquer um dos tratamentos. E aquilo que a gente também comentou, às vezes vai para adoção. A adoção sempre tem que ser pensada, é difícil, é um assunto delicado, extremamente delicado, os casais pensam muito, mas é uma forma, de repente, de salvar uma vida, eu vejo dessa forma. Aconselha a doação? Aconselho a doação, de repente é uma forma de salvar uma vida, de se tornar realizado como mãe, como pai, e salvar uma vida realmente. Exatamente, salvar uma vida. Ter uma vida nova. Ter uma vida nova. Então, hoje falamos, esse assunto nós podemos voltar no outro programa, né? Vamos conversar novamente sobre isso. Podemos estender esse assunto com toda certeza. Mas eu quero que você deixe o endereço do consultório, o telefone, tudo certinho. Se alguém interessou, né? Exatamente. Tem alguma dúvida mais profunda, né? O consultório fica ali na rua Silvio Vidal, número 175, na sala 301. É muito próximo ao Hospital São Lucas, no Centro Médico Silvio Vidal. O telefone é 3225-9426. Tem qualquer dúvida, pode marcar, nós conversamos sobre esse assunto. E que bom que, então, quase todos os casos resolvidos. Bastante casos resolvidos. Vamos quase nos 100%. Vamos tentar chegar lá. Tá certo. Obrigado pela presença. Semana que vem nós vamos agora voltar com outro programa falando da gestão e parto, né? Gestação e parto. Gestação e parto. Exatamente. Tá, o casal teve dificuldade, de repente conseguiu engravidar, agora está grávido. Então no próximo programa vamos conversar só sobre isso. Certo. Obrigado, doutor. Obrigado. Semana que vem nós voltamos com mais um arquivo aqui no Atual Saúde, sempre falando, claro, de saúde aqui no Canal 10. Um grande abraço, obrigado pela companhia e até lá.